Olá, eu sou o professor Edi César, professor de Direito da Faculdade Serra do Carmo. Hoje falaremos sobre direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado. E essa ideia da responsabilidade civil do Estado é essa concepção que nós temos modernamente em que o Estado, ele, quando prejudicar o cidadão, o contribuinte, através de seus agentes públicos, através de atos, através de coisas feitas ou fatores feitos pelo Estado que não atende ao princípio da legalidade e de alguma forma prejudique o cidadão, ele será obrigado a ressarcir os prejuízos causados, sejam os prejuízos patrimoniais, sejam esses os prejuízos extrapatrimoniais. A ideia do ressarcimento e a ideia da responsabilidade civil do Estado é inserida lá na Constituição Federal, no artigo 5º, cláusula pétrea, inciso 5º, e no inciso 10º também, além do que no artigo 188 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Então, a nossa legislação, a nossa doutrina, a nossa jurisprudência, as súmulas superiores dos tribunais superiores, a Constituição Federal, todo mundo é unissono e dizer a mesma coisa: o Estado responderá pelos prejuízos causados ao cidadão, certo? E aí a ótica é da responsabilidade civil, lá do direito civil, aplicada ali no direito público administrativo, nessa responsabilização estatal. Nós, para entendermos melhor essa ideia da responsabilização do Estado, a gente tem que voltar no espaço-tempo. Vamos lá para o ano de 1790 a.C., mais especificamente no território da Babilônia, quando o rei da Babilônia, Hammurabi, ele definiu que queria construir uma série de codificações e normas que ele ia chamar de Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi, ele vem trazer uma série de tradições orais do povo babilônico, juntar tudo e aí trazer enquanto normatização de um povo. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que lá na Babilônia, em 1700 a.C., nasce a ideia de responsabilização, né? E aí você tinha a ideia, você tinha escravos e homens livres, e aí você tinha uma sociedade dividida ali, e aí quando havia uma lesão a um patrimônio, entenda-se, por exemplo, que os escravos eram tidos como patrimônio dos homens livres, essa lesão tinha que ser paga, né, em ciclos de moeda, em ciclos de prata. Então era pago em prata, para resolver essa demanda de conflito. Quando você, por exemplo, quebrava a perna de um escravo, prejudicando um cidadão livre babilônico, esta perna teria que ser indenizada, assim como fosse um outro tipo de objeto. Ali as pessoas escravas eram patrimônios, não eram consideradas pessoas em si. Esse tipo de visão era tipicamente babilônica, ela também surgiu em outros povos, certo? Mas é daí que surge, na Babilônia, no Código de Hammurabi, a responsabilização, né? E essa responsabilização, só uma aspas, ela não era do Estado. O Estado era irresponsável por seus atos. Essa responsabilização era das relações entre os cidadãos ali que lá viviam, perfeito? Além da Babilônia, nós temos um outro momento ali, que era a ideia em Roma, né? A Roma antiga, no Império Romano, também um pouco da origem do nosso direito, tinha a chamada Lex Aquilia, a lei aquiliana. Né? A lei aquiliana, a Lex Aquilia, trouxe os grandes elementos da responsabilidade civil que nós temos hoje. Se houvesse uma ação, né? A pessoa fizesse algo, essa ação causasse um dano para outra pessoa e tivesse uma relação entre a ação e o dano, e houvesse uma culpa ali, a pessoa, né, o indivíduo que o fizesse, ele tinha que ressarcir esses prejuízos na ótica da lei aquiliana. Ali também não tinha a responsabilização do Estado. O Estado também era irresponsável nos seus atos, no sentido de não estar tendo que arcar com prejuízos que ele causava contra o cidadão. Essa ideia da responsabilidade é uma coisa muito mais moderna, né? Se você pegar depois de Roma e da lei aquiliana, você vai passar pelo direito canônico, passar por uma série de normatizações no mundo todo, e você vai chegar lá no iluminismo europeu, e o iluminismo europeu, liderado por Jean-Jacques Rousseau, liderado por outros pensadores como Thomas More, enfim, uma série de pensadores do iluminismo, eles tiveram uma influência na chamada Revolução burguesa ou Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, ela
teve um papel de retirar o poder absolutista do rei, né? Quando Luís XVI é retirado, a sua família ali é retirada de Versalhes, e o resultado disso é uma série de normatizações que vão reduzir o poder estatal, né? Após a Revolução Francesa, nós temos ali Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele surge enquanto figura de estrategista de guerra, um ótimo jogador de xadrez, né? Mas além disso tudo, o Bonaparte ele reúne os pensadores do direito, né, da francês, né, na Europa, juntam eles para trazer o famoso Código Civil napoleônico, né? O Código Civil napoleônico, inclusive o Napoleão se vangloriava que as pessoas não se lembrariam dele pelas batalhas vencidas, e sim pelo seu Código Civil, e de fato, né, o Código Civil napoleônico ele traz grandes elementos com relação à responsabilidade civil, ele retorna à lei aquiliana romana, ele traz isso enquanto codificação, né? Ele leva ao povo francês, e aí a partir daquele momento as relações entre indivíduos era tratada ali no Código Civil, e a responsabilidade civil era inserida de uma forma mais forte. Inclusive ali que começa a ideia da responsabilização do Estado, né? O Código Civil francês é tão importante e ele é tão influente que ele vai influenciar o nosso primeiro Código Civil brasileiro lá no longínquo ano de 1916, quando é criado o Código Civil de Bevilacqua. Esse Código Civil de 16, ele tinha um artigo chamado número 159 e dizia o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência e imprudência cometer ato ilícito será obrigado a reparar o fato. Essa reparação, lá no artigo 159 do Código Civil Brasileiro de 1916, influenciada pelo Código Civil Napoleônico, certo? Traz os elementos aí para a responsabilidade civil, certo? Mais ligada à responsabilidade civil patrimonial. Quebrou, recupera, né? Na ótica do status quo ante, né? O que é o status quo ante? Vem do termo latino, recupere a coisa da forma que ela estava, devolva o bem da forma que ela estava anteriormente. Então essa é a concepção que é trazido no Código Civil de 16. Após o Código Civil de 16, nós temos um momento importante da história do Brasil, que é a redemocratização nacional, lá no longínquo, não tão longínquo ano de 1988, quando a Assembleia Nacional Constituinte entrega ao povo brasileiro a Magna Carta, a nossa Carta de Direitos, a Constituição Cidadã, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, certo? E ali vai trazer, especificamente no seu artigo 5º, inciso 5º, inciso 10º, inserido como cláusula pétrea, uma aspas, tá? Cláusula pétrea são aquelas cláusulas constitucionais que não podem ser modificadas. Essas cláusulas, elas estão inseridas pelo poder constituinte originário, que é o poder constituinte que originou a Constituição, né? Então ela não pode ser emendada, não pode vir emendas à Constituição pelo poder constituinte derivado dos deputados que vieram depois da Assembleia Constituinte e dos senadores. Então esse poder constituinte originário, trazido aí pela Constituição, trouxe a responsabilidade civil enquanto cláusula pétrea. Não só enquanto cláusula pétrea, mas também trazendo que ele é um direito e garantia fundamental do povo brasileiro. Então essa era a ideia que nós tínhamos aí enquanto os fatores históricos, né? Depois de 88 tem a edição do Código Civil de 2002, né? Que ele teve um ano de vacatio legis, de tempo de vacância para ter validade, então em 2003. Esse Código Civil de 2002, ele traz no seu artigo 186 em diante as normatizações aí, a codificação, né, a positivação do direito da responsabilidade civil, organizando ali o que o Constituinte trouxe no artigo 5º, né? Eu trouxe aqui agora, vamos dizer, o artigo 5º, para ver o que o Constituinte disse para nós nesse ponto, né? Tá aqui o caput do artigo 5º, o caput é a cabeça em latim, o caput do artigo 5º vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, né? E aí nós vamos lá para o inciso 5º,
que vai trazer a responsabilidade civil no Brasil, e essa responsabilidade civil não é só entre indivíduos, é responsabilidade civil também voltada para o poder estatal, certo? Limitando, de certa forma, o poder estatal em suas ações, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e de imagem, certo? Isso aqui está inserido, novamente dizendo, para regulamentar e regularizar, para trazer das relações da população, né, do indivíduo em si, mas também da relação do poder estatal com nós, aqui, pessoas comuns, né, filhos de Deus, enquanto relação, beleza? Está aqui na Constituição, não só no inciso 5º, né? No inciso 10º também tem todo um trabalho para discutir isso, né? Aqui no inciso 10º são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Está ali, Constituinte traz para o Brasil a ideia da responsabilização moral, da responsabilização material, da responsabilização sobre a imagem inserida na Constituição e que vai valer para nossas relações individuais e da nossa relação com o poder estatal, certo? Tranquilo para vocês. Inclusive, é possível essa responsabilização na aplicação a pessoas jurídicas, tá? Não tem problema ser pessoa jurídica, pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público, que é o nosso Estado Nacional. Perfeito? Além disso, nós temos aqui a ideia do dano moral inserido no artigo 186 do Código Civil. Vocês lembram que eu disse para vocês que no Código Civil de 1916 estava inserido no artigo 159, mas agora não. Agora não mais, está inserido sim no artigo 186 do Código Civil e que vai trazer essa ideia para a gente dos pontos e dos elementos para se instaurar e para se levantar o direito de ressarcimento na responsabilidade civil, seja ela nas relações individuais, seja ela na relação com o Estado. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, inserindo o dano moral aqui no artigo 186, que não estava lá no 159 do Código anterior, comete ato ilícito. E se comete ato ilícito, nós estamos falando de ilícito civil, e de ilícito civil é reparado com dinheiro, com pecúnia, com valores, com alguma coisa que resolva o problema. Bom, imagina aí, amassou o carro, né? Como é que resolve? Vai para a oficina, para autorizada, e ele vai organizar o carro. Quanto que foi? Tá o valor. Então esse valor aqui é o valor da indenização por dano material, certo? E aí, por assim vai, né? Com relação ao dano moral, dano material, dano à imagem, o dano extrapatrimonial. Então, isso tudo inserido nas nossas relações e sim, o Estado vai responder tranquilamente por esses atos, né? Eu vou falar sobre as 3 grandes teorias da responsabilização do Estado. A primeira teoria é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Ela é interessante enquanto fator histórico. Certo? Ela não é utilizada no Brasil mais, em poucos lugares do mundo ela é utilizada, ela está mais ligada ao absolutismo, né? A máxima lá, o rei não erra. Se o rei não erra, o rei não pode fazer atos errados e não há como pedir ressarcimento ou dano do Estado, porque o rei jamais erra. Essa ideia aqui da irresponsabilidade do Estado ligado ao absolutismo, que é aquela famosa frase do rei Luís XIV, o Estado sou eu, né? Então era a personificação de Deus na Terra, em que o Estado representava o Estado, representava a igreja, representava Deus, ele era profundamente forte, certo? Então logo, seus atos não poderiam ser nunca errados. O rei nunca erra no absolutismo. Quem vai quebrar essa relação do absolutismo é a Revolução Francesa, é o iluminismo, são os pensadores iluministas que vão dizer o seguinte, olha, você é o rei, você é o Estado, mas você erra sim, e se você errar, terá que pagar pelo seu erro, pagar economicamente pelo seu erro, né? E aí a ideia que o iluminismo nos traz, que a Revolução Francesa nos traz, que o Código Napoleônico traz, né? A França, por exemplo, que é um grande modelo da teoria
que quebrou a teoria da irresponsabilidade do Estado, ele tem um contencioso administrativo e tem um tribunal nacional administrativo na França que vem julgar esses pontos e eles vão dizer o seguinte: não, o Estado responderá pelos seus atos. Está lá, eles discutiram isso já no século XIX, discutiram isso na Revolução Francesa. E sim, nesse caso, o Estado responderá pelos seus atos aí, nessa relação do contencioso administrativo. Tá, professor, no Brasil, a teoria da irresponsabilidade do Estado, que diz que o Estado não responde por seus atos, porque os atos do Estado são atos de império, são atos absolutos e o Estado ele nunca erra. Essa teoria da irresponsabilidade do Estado já foi utilizada na Constituição, já foi utilizada no país? Já, né? Já foi utilizado no Brasil. O Brasil passa por um período de império. O Brasil tinha uma espécie de monarquia absolutista nacional, lá com Dom Pedro I, e aí na Constituição de 1824 trazia esses elementos, essa ideia da irresponsabilidade do Estado, que o Estado não poderia errar, né? Então o Brasil passa em algum momento histórico para essa ideia aí da irresponsabilidade do Estado, que o Estado não responde pelos seus atos, não deve indenizar, ele nunca erra, o rei nunca erra, né? Então essa aí é a teoria da irresponsabilidade estatal, perfeito? Lembre-se, a teoria da irresponsabilidade estatal não é a mais aplicada no Brasil. Inclusive a Constituição de 1946 estabeleceu que a concepção nossa é que o Estado responde objetivamente, né? Então vamos discutir isso agora, né? Ficou claro para vocês que a teoria da responsabilidade do Estado ela reinou no absolutismo, ela imperou no absolutismo, ela termina na Revolução Francesa. No Brasil ela vai até 1824, né, com Dom Pedro I e Dom João VI anteriormente, contra o rei de Portugal, toda a aplicabilidade aí do rei nunca errar, beleza? E ela acaba aí de fato, quando teoria, na aplicabilidade da Constituição de 46, né, que vai trazer esses pontos, né? A teoria da irresponsabilidade do Estado, ela é um extremo, né? Ela está um extremo. Agora, qual que é a outra teoria do outro extremo? Né? O outro extremo, eu tenho aqui a teoria do risco integral. O que é a teoria do risco integral? A teoria do risco integral é essa ideia que o Estado, ele responde pelos seus atos, né? Está aqui no extremo. Aqui não responde, é responsável. O risco integral ele responde. Porque o Estado, ele, ao administrar, ele assume os riscos de cuidar da população, os riscos do cuidado da guarda, né? Então, esses riscos, ele assume o risco integral. Se ele assume o risco integral, ele deve responder por todos os seus atos integralmente, certo? Objetivamente e sem excludentes de ilicitude. Veja, deixa eu explicar isso melhor para vocês. A responsabilidade civil no Brasil, ela é chamada responsabilidade subjetiva enquanto regra. O que é responsabilidade subjetiva? A responsabilidade subjetiva é o seguinte, quando eu junto 4 elementos para caracterizar a responsabilidade objetiva. A ação, que pode ser omissão, né? Omissão, se omitir de alguma coisa quando você é obrigado a fazê-la. Isso é um elemento. O segundo elemento aqui é o nexo causal, né? Então eu tenho uma relação da minha ação com o resultado. Então esse elemento é o resultado danoso, perfeito? O quarto elemento nós vamos chamar da culpa em sentido lato, né? A culpa em sentido amplo. E o que é culpa em sentido amplo? É a ideia da imprudência, da imperícia, da negligência e do dolo, né? Todos esses elementos ali que de alguma forma a pessoa foi culpada por aquilo, querendo fazer, ou fez porque foi imperita, ou fez porque foi imprudente, ou fez porque foi negligente, tudo isso aí nós vamos chamar de culpa, tá? No direito civil. Então esses 4 elementos, né? Ação, omissão, o resultado danoso, o nexo causal, a relação entre o resultado e a ação, e por último aqui a culpa vai trazer a teoria da responsabilidade civil subjetiva, certo? Mas a concepção diferente aqui, que é a teoria da responsabilidade civil objetiva. E o que é essa ideia aí da teoria objetiva, da responsabilidade civil objetiva? É o seguinte, eu não tenho mais 4 elementos, eu tenho 3 elementos. Eu tenho uma ação, eu tenho um nexo de causal, uma relação entre essa ação e um resultado danoso, né? Eu não preciso provar culpa. Então, com relação ao Estado, na teoria do risco integral, eu não preciso provar a culpa do Estado. Se o Estado foi imperito, se ele foi imprudente, se ele foi negligente, né? Não preciso provar nada disso. Eu vou ver só o ato. Vamos lá. Um agente estatal, um policial, um exemplo, tá? Sem polêmica, um exemplo. Policial
atropela um cidadão dirigindo o seu carro, né? E o resultado foi uma fratura na perna. Essa pessoa não pôde trabalhar mais, beleza. O que aconteceu? Uma ação, dirigiu o carro, certo? Dirigiu o carro é a ação, né? O atropelamento é o resultado danoso, a perna quebrada. Então a ação é dirigir o carro, a perna quebrada é o resultado dessa ação. O nexo causal é um agente estatal, né, dirigiu o carro e chocou-se contra a pessoa, perfeito? Mas o agente estatal estava em ocorrência policial e deveria buscar uma pessoa, enfim, isso não importa. A gente, na teoria do risco integral, isso não importa. O importante é o seguinte, houve ação? Ok. Houve o resultado danoso? Ok. Houve um nexo causal entre a ação e o resultado? Ok. Pronto. Nós temos aí a aplicabilidade da teoria do risco integral. Mas veja bem, não é só isso. No direito civil, nós temos lá os excludentes de responsabilidade civil, né? A pessoa, o caso fortuito, força maior, estado da natureza, houve uma coisa que era impossível, a culpa exclusiva da vítima, né? Vamos imaginar o seguinte, você está dirigindo, o mesmo policial está dirigindo o carro e a pessoa se joga e cai em cima do carro da polícia, né? Beleza, é culpa de quem? Exclusiva da vítima. Mas na teoria do risco integral, não há que se falar nisso. Não há que se falar nisso, em excludente de responsabilidade nenhum. Se houve, primeiro, a ação, se houve o resultado e se houve um nexo causal entre ambos, pronto, está aí a teoria do risco integral. Professor, o Brasil aplica a teoria do risco integral? Às vezes, né? Enquanto exceção. O Brasil, enquanto exceção, aplica a teoria do risco integral. É uma exceção à regra, perfeito? O que acontece? Em alguns pontos. Por exemplo, dano ambiental. É um exemplo melhor, tá? Desastre nuclear. Imagina ali, a Legião Urbana tinha uma música chamada Angra, né? Angra é lá na Angra dos Reis, e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tem a usina de Angra, Angra 1. Imaginar que por acaso, por algum acontecimento, um maremoto, um tsunami, um terremoto, alguma coisa vai balançar as estruturas da Angra 1 e aí vai ter vazamento de material radioativo que vai atingir as pessoas ali ao redor, certo? O Estado é culpado por um evento da natureza, um tsunami, um terremoto? Não é culpado, certo? Mas na teoria da responsabilidade, do risco integral, é irrelevante a relação de culpa do Estado, né? Ele indenizará sim, né? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, em alguns casos específicos da legislação brasileira, e que é tratado a teoria do risco integral, que o Estado admite, né? O dano ambiental é um grande exemplo disso. Um outro exemplo disso aí é o dano ambiental, o dano nuclear, e um exemplo bacana também, acidente de trabalho de servidor público na constância do trabalho, também não quer saber, né? Ele está trabalhando, cai-se uma telha na cabeça do servidor público que está passando, enfim, e aí ele sofre acidente de trabalho. Não quer saber se aquela telha é culpa do Estado ou não, ela ter caído, certo? Se for o vento, enfim, isso não importa, não vou discutir excludente de responsabilidade. Então a teoria do risco integral é utilizada de forma parcial pelo Brasil, em alguns casos, mais especificamente no dano ambiental, no dano nuclear, que também é um dano ambiental, e num acidente de trabalho que também é ligado ao meio ambiente do trabalho, perfeito? Então nós já temos duas teorias para vocês facinhas. De um lado, a teoria da irresponsabilidade do Estado, que o Estado não responde por nada, tá? E o outro lado, a teoria do risco integral, que o Estado responde por tudo. Já disse para vocês que não há caso de aplicabilidade da teoria da irresponsabilidade do Estado e que o Brasil aplicou até 1824 a Constituição. E que na teoria do risco integral, o Brasil aplica enquanto relação dos Estados em alguns momentos específicos e o dano ambiental é um bom exemplo disso. Perfeito? Tá, professor, mas se não é um nem outro, então o que o Brasil usa enquanto regra? Qual teoria que ele usa enquanto regra, né? Para isso. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Os excludentes de responsabilidade atenuantes. Na teoria do risco integral, esses excludentes não contam, é risco integral. O Estado não conta essa relação se tem excludente ou não. Nas outras teorias, sim, certo? Tem um excludente, então exclui e o Estado não responde, tá? A culpa total ou parcial do particular, né? A culpa exclusiva da vítima no direito civil. A culpa exclusiva da vítima é um exemplo de excludente de responsabilidade civil em que a pessoa que foi vítima, ela foi culpada. Um exemplo que eu acabei de falar,
a pessoa que se joga na frente de um carro da polícia. É culpa de quem? Né? Quem é que se jogou? Ela. Logo, é um excludente de responsabilidade. A culpa concorrente, em que os dois lados concorrem igualmente, e aí a responsabilidade será mitigada entre os dois lados. E caso fortuito e força maior, né? Eventos da natureza, ação humana, um tsunami, uma chuva. O Brasil é bom de chuva, né? O Brasil é bom de alagamento, enfim. Isso são excludentes aí de responsabilidade civil aplicados ao Estado, certo? Menos na teoria do risco integral, em que quando eu falar para vocês sobre dano ambiental, dano nuclear, acidente de trabalho de servidor público na constância do trabalho, tá? Esses excludentes não serão considerados, perfeito? Seria a teoria do risco integral, beleza? Então, beleza. O que nós temos agora, né? Nós temos um meio termo que é chamada teoria do risco administrativo. Esse meio termo entre os extremos é o que a Constituição Federal, no seu artigo 37, ela trouxe e admitiu no Brasil, né? A teoria do risco administrativo, admitida no Brasil hoje, ela vai trazer o seguinte: eu tenho 3 elementos para caracterizar a responsabilidade civil, né? A conduta, né? A ação ou omissão, o nexo causal e o resultado. Então, na teoria do risco administrativo, não há que debater, não há que se provar a culpa do Estado. Não vou debater se o Estado foi imprudente, imperito, negligente, se ele agiu com dolo. Ele responderá se houver uma ação do Estado ou de um agente estatal, certo? Um resultado danoso, certo? E tiver um nexo causal entre essa ação e o resultado danoso, tá ali, aplico a teoria do risco administrativo e aí o Estado responderá objetivamente por seus atos. Então a teoria do risco administrativo é tão somente a chamada responsabilidade civil objetiva. Objetiva porque ela não necessita de pensar a subjetividade da culpa, né? Essa culpa é um pouco subjetiva. Então ela não vai aplicar essa ideia, certo? E aí vai ficar essa concepção da teoria do risco administrativo. Essa concepção do risco administrativo vai ficar para resolver essa questão, certo? Se o Estado agiu com ação, né? Houve uma ação, houve um resultado e houve um nexo causal entre ação e resultado, pronto, direito indenizatório aí nascido contra o Estado, perfeito? Então, beleza, resumindo aqui, nós não aplicamos a teoria da irresponsabilidade do Estado, nós aplicamos de vez em quando, às vezes, naqueles casos que eu disse para vocês, a teoria do risco integral e, por último, nós aplicamos, enquanto regra, a teoria do risco administrativo no Brasil, tá? Eu vou passar um ponto aqui para a gente entender melhor, tá? Tá aqui. Pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas no Brasil são nascidas numa ficção jurídica e essas pessoas jurídicas elas podem ser de 2 formas. Pessoas jurídicas de privado, claro, a Oi, a Pizza Hut, enfim, a James, e a pessoa jurídica de direito público, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado do Tocantins, a Governadoria do, enfim, né, direito público, a Universidade Federal do Tocantins, enfim, uma série de pessoas jurídicas pensar na sua cabeça. Tá? Então eu tenho 2 tipos de pessoas no Brasil, jurídicas de direito público e jurídicas de direito privado. Tá? As pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos seus atos. Teoria do risco administrativo, está aqui aplicada. Responde objetivamente. Lembra? Se é objetiva, não vou discutir culpa. Tá? E as pessoas jurídicas de direito privado, em regra, existem casos que ela vai responder objetivamente. Mas ligado ao direito do consumidor ou aquelas tomadoras de serviço público, né? As pessoas jurídicas de direito privado. Tomadoras de serviço público também seria um exemplo aqui, tá? Elas respondem subjetivamente por seus atos, perfeito? Vou trazer um mais facinho, tá? Aqui é uma divisão, perfeito? Nós temos aqui a responsabilidade. Estamos falando de responsabilidade civil, tá? A responsabilidade ela pode ser subjetiva e a responsabilidade pode ser objetiva, né? Já disse para vocês que por ser objetiva eu tenho que provar, eu não preciso provar culpa, né? Culpa em sentido lato. E a subjetiva eu preciso provar culpa, né? Então, na responsabilidade objetiva, eu tenho que ter o dano causado por uma ação, certo? E o nexo causal. Se for na responsabilidade subjetiva, eu tenho que ter o dano
causado, um nexo causal, e tenho que ter a culpa em sentido lato. Tá aqui facinho para vocês. Responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva no Brasil. Tá, professor, mas aonde que tá? Em que local que tá na nossa normatização isso tudo que você está dizendo, né? Vamos lá? Vamos lá, facinho. Artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, tá? Tá escrito aqui: as pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos seus danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à responsabilidade civil do Estado, danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tá aí, tá bem claro pra gente. Responsabilidade civil, teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva e uma coisa que eu não tinha dito, hein? Aqui a ideia do direito de regresso, quando o Estado cobra dos seus agentes o prejuízo que eles causaram, quando o Estado indeniza, né? Se o Estado indeniza, vai cobrar lá dos seus agentes, perfeito? Então onde que está? Artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, inserido aqui a responsabilidade civil do Estado, enquanto teoria objetiva, enquanto teoria do risco administrativo, beleza? Aqui na súmula 331 do TST, também é um interessante com relação à responsabilidade subsidiária do Estado, né? O Estado ele responde subsidiariamente a alguns pontos, né? E vai dizer lá, os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a conduta culposa ou cumprimento das obrigações da Lei 8666, que é a Lei de Licitações de 93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, legais, prestadores de serviços como emprego. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, assumida pela empresa regularmente contratada. O que está dizendo isso aqui? Está dizendo que também o Estado responderá subsidiariamente ao prestador de serviço, ao tomador. Vamos imaginar o seguinte: uma empresa ela é contratada para construir uma rua, tá? E aí essa empresa que foi contratada para construir uma rua, ela não paga os direitos trabalhistas. Ela vai responder por isso aí. Se ela não tiver dinheiro, condição econômica de pagá-lo, e se o Estado ele não cumpriu o princípio da legalidade, de alguma forma houve uma falha na licitação, uma predisposição de alguma empresa, se ele não fiscalizou de uma forma correta, se ele não observou a legalidade, o Estado vai responder, né, civilmente, subsidiariamente, no lugar daquela empresa. Então é uma possibilidade, enquanto exceção, da responsabilidade subsidiária do Estado, perfeito? Outro ponto interessante aqui é com relação ao ato omissivo. Queridos, a teoria do risco administrativo vai tratar sobre o ato omissivo, né? Desculpa, vai tratar sobre a responsabilidade do Estado enquanto ação. Então, o Estado, quando ele age e o resultado é danoso dessa ação, o que o Estado acontece? O Estado ele vai responder objetivamente por isso. Perfeito, legal. Mas, quando ele trata do ato omissivo, quando ele deixa de fazer, aí entra a responsabilidade subjetiva do Estado. Eu tenho que provar a culpa do Estado na relação quando o ato é de omissão, tá? Então, a única exceção da teoria do risco administrativo, da responsabilidade objetiva do Estado, a única exceção, uma exceção que eu estou dando para vocês, é uma relação da omissão estatal, certo? É uma exceção, perfeito? Seguimos aqui a responsabilidade do Estado por atos legislativos. O Estado, ele pode ser responsável por danos causados por atos administrativos ao cidadão? Beleza. Legislativos, perdão. Beleza. Pode ser, pode ser. Se as leis tiverem efeito concreto e leis declaradas inconstitucionais pelo STF, o Estado responderá, sim, pelos atos ali ligados à legislação, aos atos legislativos criados, certo? Então é possível, enquanto exceção à regra, a punibilidade do Estado econômica, certo? De ressarcimento por responsabilidade em casos específicos em que a norma foi declarada inconstitucional, em normas de efeito concreto, certo? E que essas normas de efeito concreto é contrária à própria Constituição, e o Estado, fazendo, sabendo, edita e bota em vigor, beleza? Essa é possível. Vamos mais uma.
Responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais. Erro judicial. Erro judicial é punido? Vamos lá. Né? Artigo 5º, está lá, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Algo muito comum no Brasil. Né? A sentença acaba e aí o juiz de execução penal ele não retira o indivíduo lá da cadeia, ele fica lá dentro, né? E ele continua. Isso é indenizável. O erro judicial também, nesse caso específico, é de um condenado que é inocentado na sequência e tal, com uma sentença transitada, é possível aí a imputabilidade da indenização, dessa indenização por erro judicial, né? Então está lá no artigo 5º, perfeito? Outra pergunta, quanto que é, né? Qual o valor, como é que é dado essa indenização? Primeiro, não tem uma tabela, a gente não tem uma tabela de valores indenizatórios com relação a atos, responsabilidade civil do Estado, né? Isso vai ser aplicado ao caso concreto, caso a caso eu vou aplicar. Aí vem essa regra aqui do artigo 944 do Código Civil. Essa regra do artigo 944 do Código Civil vai falar o seguinte, olha, a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, a extensão do dano, o tamanho do dano que a administração vai ser medida. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Beleza? Isso é uma regra de como eu vou aplicar o quanto indenizatório nesse processo todo, perfeito? Então é o caso concreto, caso a caso vai ser estudado e vai ser do tamanho do prejuízo causado, certo? Às vezes é fácil entender, né? O Estado destruiu o teu carro, então o seu carro vale 40 mil reais, está lá na tabela FIP, então aí o valor está aí, certo? Tranquilo. Alguns outros casos é mais difícil esse conto indenizatório. Vamos pensar, por exemplo, com relação à morte, né? Quanto custa a vida, um membro decepado, um erro do Estado com relação à imputabilidade de uma pessoa que é presa, enfim, é muito amplo essa ideia e não tem uma tabela. Não teremos. O direito não é matemática, o direito é ciências sociais aplicadas dentro da humanidade. Vamos lá. Ação de regresso. Interessante. Certo. Se o Estado indeniza por ações contra o indivíduo, ele paga pelos erros. Quem é que faz esses erros? Os agentes estatais, os agentes públicos, eles são essas pessoas que cometem esse erro. Se essas pessoas, esses agentes públicos que cometem esse erro, prejudicam o Estado tem direito de regresso. O que é o direito de regresso? Ele vai pagar para o cidadão a conta, certo? Respondendo objetivamente, e ele vai cobrar do agente isso, né? Mas, como vocês já sabem, a responsabilidade subjetiva ela é aplicada ao cidadão. Então, nas ações de regresso que o Estado movimenta contra os agentes públicos, ok? Neste caso específico, tem que o Estado provar, sim, a culpa do seu agente. Ele tem que fazer essa prova, senão não há ação de regresso aí. Perfeito? Tranquilo isso aí. Então, a teoria da responsabilidade subjetiva é aplicada na ação de regresso. Perfeito? Estamos quase acabando. E o ressarcimento está dado aqui na ação de regresso, no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Olha lá, a Constituição também estabelece o direito de regresso e o direito de ressarcimento do poder estatal, certo? Com relação a tudo isso, nós vamos finalizando por aqui. Falamos sobre a construção histórica da responsabilidade civil, a responsabilidade civil do Estado, identificamos no local que a responsabilidade estava encontrando na Constituição, elencamos as 3 grandes teorias da responsabilidade civil do Estado, certo? E aí trouxemos os fatores sobre o quanto indenizatório, sobre a questão do ressarcimento e da ação de regresso, certo? Nós ficamos aqui por hoje. Na aula que vem voltaremos a assuntos diversos do direito administrativo no Brasil. Obrigado e boa sorte!